questões aí para você que está aí se preparando para o certame da Cefaz Roraima. Então, através de questões, olha lá, correlaciona as colunas. Opa, vamos começar então com uma questão que a princípio vai te lembrar, né, a doutrina a respeito do ITCD. Nosso imposto é um imposto sobre transmissões, causa, morte e doações. Sucessão que ocorre quando o de cujos não deixa testamento, ou o testamento já é caduco, ou o testamento é nulo, ou o testamento é omisso. Uau! Opera a transmissão hereditária por ato ou disposição de última vontade do autor da herança. Sucessão que se abre quando há sentença declaratória, o que faz com que os bens ou direitos passem com algumas restrições aos herdeiros. Considera-se ausente quem desapareceu de seu domicílio. 4. Transmissão graciosa de uma propriedade. 5. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. 6. O fideicomissário. Tudão, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Olha só que interessante. As alternativas ali, ó, não são alternativas, é uma correlação de colunas, né? Sucessão voluntária, sucessão legítima, doação, sucessão provisória, herdeiros necessários, sucessão hereditária. Tudão, toda vez que eu olho uma questão, caramba, sempre aparece um terminho novo. Nunca ouvi falar de sucessão hereditária. Pois é, o nome do fideicomisso em algumas doutrinas é sucessão hereditária. Nunca ouvi falar de sucessão voluntária, eu pensava em sucessão testamentária. Mas o que é o testamento se não um ato de vontade? Então eu quero prestar uma pequena atenção aqui com você, que basta a CESP lá, mudar um pouquinho lá a feitura do avaliador lá, que a princípio tem cobrado as questões de prova, botar o cara mais civilista, né? Ou seja, mais um processualista, ou o cara que não tem nada a ver com legislação, porque é assim, né? Tem gente fazendo prova de legislação assim que não tem muito a ver com legislação. Aí você vê aquelas questões assim que o cara pega lá aquela picuinha que não tem muita importância no caso assim do conteúdo, num contexto de prova, mas o cara xuxa na prova aquela picuinha. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui, bastava o cara dar uma olhadinha na lei ali, olhar uma coisa, vou pegar o cara, perguntar qual que é o tamanho disso aqui, o tamanho de uma nota fiscal, qual que é a porcentagem daquela multa, dentro de 500 multas por si, quer dizer, então fica, né? Fica a dica aí para você, por isso que a gente está numa aula avançada aqui de exercícios para você, tá bom? Fala, Angel! Grande abraço, meu guerreiro. Angel, né? Grande abraço, minha querida. Tudo bom? Seja bem-vindo, Igor. Galera, né? Que a princípio vocês possam estar bem, eu espero, né? Saúde, família, todos bem nas suas casas aí, ou a princípio o pessoal que já está trabalhando, né? Nós fazemos home office aqui na Secretaria da Fazenda, mas hoje eu já estive lá no posto fiscal para fazer as minhas atividades. Então, né, a gente está correndo ali para um lado e para o outro. Vamos lá então na telinha? Então vamos voltar para a questão? Então vamos lá, vamos tentar definir cada uma delas, depois a gente vê a alternativa, vamos ver como é que é? A alternativa correta é uma correlação de colunas mesmo, olha lá, 1, 2, 3, então vamos lá por primeiro, né? 1. Sucessão que ocorre quando o de cujos não deixa testamento. Ou o testamento é caduco, porque já passou o prazo, ou o testamento é nulo, porque tem alguma causa que o torna nulo, ou o testamento é omisso, então não informa exatamente o que é a princípio transmitido e para quem é transmitido. Então, esse tipo de testamento não tem validade. Então, a sucessão é só relacionada ao que o de cujos vai deixar. Então, na verdade, essa chama-se sucessão legítima, aquela de acordo com a lei, para os herdeiros chamados necessários. Então, deveria ser relacionado ao item B, né? E não ao item A, que seria a sucessão voluntária, que é aquela que deixa testamento. Opera a transmissão hereditária por ato ou disposição de última vontade do autor da herança. Esse ato ou disposição de última vontade do autor da herança, a gente já sabe, né? É o testamento. Então aqui é a sucessão testamentária, também conhecida como sucessão voluntária. Então volta lá na telinha. Nesse item 2 aqui, a gente vai colocar como sucessão testamentária ou voluntária. Então 1 é B e 2 é A. Então tem as letras B, C e D que estão corretas ali por enquanto. Tá bom? Vamos lá, a outra. 3. Sucessão que se abre quando há sentença declaratória. O juiz declara a ausência da pessoa, mandando fazer uma sucessão chamada sucessão provisória, o que faz com que os bens e direitos passem com algumas restrições aos herdeiros. Considera-se, inclusive, ausente aquele que desapareceu do seu domicílio, sem deixar nenhuma informação. Então, ele está falando aqui dessa sucessão. Quem é essa sucessão, galera?
Ah, essa sucessão, Tudão, essa sucessão é a sucessão provisória. Então, o 3 seria a letra D. Então, 1B, 2A, 3, letra D. Já achamos a resposta, né? Deve ser, se nada estiver errado, a letra C de casa. Vamos lá, vamos continuar. 4, transmissão graciosa de uma propriedade. Quando fala graciosa, né? Na verdade, essa transmissão é uma transmissão gratuita ou não onerosa. Então, essa é uma transmissão por doação. Então, temos aqui uma doação, propriamente dito. Tá certo? Então, volta na telinha. Transmissão por doação. Então, aqui a gente coloca aqui, ó, o 4, então, seria a letra C, doação. Isso. 5, os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Quem são descendentes, ascendente e cônjuge? São os herdeiros necessários, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Então, o 4 seria aí, perdão, o 5 seria a letra F. E o fideicomissário? A sucessão hereditária ou fideicomisso, né? Que é aquela sucessão onde uma pessoa vai deixar os seus bens para uma prole eventual que ainda vai nascer antes mesmo dele falecer. Então, o 5 seria F e o 6 seria G. E o gabarito da questão está formado. Gabarito aqui dessa questão é uma questão, gente, como eu falei para vocês, tem algumas questões que passam por aquele conceito assim, tipo, vamos conhecer as definições? É a questão básica, mas é uma questão que a gente relembra definições para a gente poder trazer a memória, porque é o seguinte, a gente treina para ser fiscal do ICMS. Tudão, eu estou bom fiscal do ICMS, estou ficando forte para ser fiscal do ICMS. Tá certo, mas vai chegar um momento, meu querido, que quando você menos perceber, você, poxa, vai ter que passar para o ITCD. Aí você vai ter que saber de sucessão causa-mortes, sucessão por doação, classificação de bens, direito por sucessões. Então, vários tópicos do direito civil vão estar aqui presentes no nosso estudo. Então, a gente precisa relembrá-los, tá bom? Não fique assustado, às vezes vai cair. Eu vou botar mais outras questões aqui que vão trazer algum tipo de conceito que, de repente, seria interessante você dar uma olhadinha lá no Código Civil Brasileiro. Então, primeira questão, letra C é o gabarito da questão. Vamos ver outra situação interessante, ó. As opções a seguir apresentam hipóteses de incidência do ITCD de acordo com a lei estadual, à exceção de uma, assinale-a. Bom, transmissão de bem por sucessão legítima ou testamentária. Tudão, eu sempre tenho uma dúvida. Bem é a mesma coisa que mercadoria? Não, bem não é a mesma coisa que mercadoria. Bem é um conceito amplo que abrange o conceito de mercadorias. Bem é tudo aquilo que tem valor monetário. Pode ser tangível, que você toca com os dedos, pode ser intangível. Inclusive, o direito autoral é um bem, mas não é uma mercadoria. E o direito autoral, inclusive, quando transmitido causa-morte ou por doação, ele tem a incidência do ITCD aqui no estado de Roraima. Então, a gente tem que saber que bem é um conceito bem mais amplo que mercadoria. Bem é um conceito bem mais amplo, inclusive, que produto industrializado. Mas é a transmissão de bens que cai no campo de incidência do nosso ITCD. Tudo bem? Então você guarda essa informação, que ela é interessante para a gente poder levar para a prova. Então ele fala assim, ó, transmissão de bem por sucessão legítima, aquela por ato de lei, ou por sucessão testamentária. Legal, Tudão. Essa aqui eu já conheço. Essa aqui para nós é justamente aquela transmissão por sucessão legítima ou por sucessão testamentária, por ato de lei ou por ato de testamento. Transmissão de bem por doação, também fato gerador do nosso imposto. Transmissão de bem na partilha a título de meação ao cônjuge. Opa, a transmissão por meação, na verdade, nem transmissão é. Opa, como assim, Tudão? A meação não é uma transmissão. A meação é um direito patrimonial. No casamento, que é um ato contratual, as partes ali presentes vão se propor a se juntar com as suas, seus bens e as suas dívidas, e aquilo que fizerem em comum no casamento, cada um deles tem direito à sua metade, que é a meação. Então a meação é um direito patrimonial do cônjuge, a metade que fez durante a constância do casamento. Isso no regime normal, regime de comunhão parcial de bens, que é o regime normal adotado no Brasil. Mas existem outros regimes que podem ser adotados mediante um pacto pré- ou antenupcial. Esse pacto pré- ou antenupcial pode ser feito justamente para mudar o regime de comunhão parcial de bens. Pode ser feito um regime de comunhão total de bens, onde todos os bens do patrimônio de ambos vão poder ser acrescentados, ou pode ser feito um regime de separação total de bens,
por ato voluntário, por ato de vontade das pessoas. Então eles separam todos os bens e aí cada um tem os seus bens, cada cônjuge tem os seus bens. Todos os bens de cada um deles são separados, são bens próprios. Tudo bem? Isso acaba sendo importante para a gente saber até se a esposa do falecido ou se o marido da falecida tem direito a alguma participação na herança. Porque quando o marido ou a esposa, né, o cônjuge, ele a princípio que sobreviveu, também chamado de cônjuge supérstite. Quando o cônjuge supérstite, ele a princípio participa como meeiro, ele não vai poder participar como a princípio herdeiro. Então toda vez que o cônjuge supérstite, ele é meeiro, então ele é meeiro de tudo, então ele não é herdeiro, porque já recebeu metade de tudo. Tudo bem? É assim que funciona no nosso Código Civil. Vamos lá? Então olha só, nessa letra C está o erro. A exceção de uma, pois é, essa aqui é uma exceção. A ameação não é transmissão ao fato gerador do ITCD. Tanto que não é, olha só que interessante, né? Tanto que não é fato gerador do ITCD, a ameação, olha aqui para mim, que quando acontece essa ameação, nós dizemos, né? Ela não é fato gerador do ITCD. Mas quando acontece a ameação, nós temos a seguinte circunstância, né? Que é o que nós chamamos aqui a situação relacionada ao nosso... a situação relacionada ao que nós chamamos aqui o nosso imposto de transmissão, né? Relacionado ao nosso causa-morte e doações, né? Quando acontece o excesso de meação, é que acontece fato gerador do nosso imposto. Então, é quando acontece excesso de meação, é que acontece o fato gerador do nosso tributo. Tudo bem, pessoal? Então, leva essa informação aqui para a prova. O que ele diz aqui para nós ainda a respeito dessa situação? Né? Ele fala aqui para nós. Então, o gabarito da questão é a letra C. Vamos ver as demais? Letra D. Ele está falando aqui para nós, né? A respeito dessa situação. Letra D. Ele está dizendo aqui, né? Sobre a situação aqui do nosso tributo. Transmissão de bem corpóreo, em geral, inclusive a título ou crédito que o represente, qualquer direito ou ação que tenha de ser exercido e direitos autorais, né? Então ele está falando dessa situação toda, ó. Transmissão de bem corpóreo em geral, inclusive os direitos autorais. O que a gente falou a respeito dos direitos autorais, galera, agora há pouco? Os direitos autorais também dá para nós aí a incidência do nosso ITCD, mesmo sendo um bem intangível. Mesmo sendo um bem intangível, os direitos autorais também têm a incidência do nosso ITCD. Ah, professor Tudão, quer dizer que a base econômica do ITCD é muito maior do que a maioria dos tributos que nós conhecemos, porque qualquer bem ou qualquer direito, quando transmitidos, são fato gerador do nosso ITCD. Exatamente, pessoal. Temos que lembrar disso para a prova. Né? O nosso ITCD em si... Ah, professor, caiu numa prova lá tão esquisito, o camarada falou das joias da vovó. Pois é. Fato gerador do ITCD é a transmissão causa-morte dela. O camarada era dono de uma companhia de navegação, então tinha vários navios. Navios são bens imóveis por disposição legal, quer dizer, esse tipo de bem imóvel que a lei determina que é imóvel, apesar de ser um bem que você pode transportar, o navio vai de um lugar para o outro, né? Apesar disso, ele é um bem imóvel por disposição legal. E mesmo assim, quando transmitido causa-morte ou por doação de navio, incide ITCD. Tudo bem? Campo de incidência bem amplo, né? É bom que você lembre isso da prova. Transmissão de qualquer título ou de direito representativo do patrimônio ou capital da sociedade. Olha só, transmissão de patrimônio de sociedade, bem como de direito societário, de debêntures, dividendos, créditos de qualquer natureza. Está aqui um campo de incidência enorme para a fiscalização atuar, meu querido. É justamente o campo de incidência relacionado à situação das participações societárias. Muitas sociedades estão se transformando em holdings familiares justamente visando o quê? Esconder o patrimônio ou fazer a transmissão, seja por doação em vida ou seja causa-morte, sem pagar o ITCD. Não é à toa que os estados estão solicitando à junta comercial
de cada estado, né? Os estados estão solicitando as juntas comerciais dos estados, né? A do Juscer, aqui em Roraima, não sei se tem esse R puxado aqui, né? Mas Juscer, né? Porque tem os dois R, Roraima, né? Juscer. Então a Juscer, né, deve informar a Secretaria da Fazenda, né, os dados referentes aí a transmissões de parte societária, justamente para nós vermos se há doação, porque se houver doação ou for uma situação causa-morte, incidência do ITCD. Está aqui, né? A parte societária, quando transmitida, também é um bem oneroso que deve haver a incidência do nosso imposto. Tá legal, pessoal? Entendi tudão. Muitas coisas aqui, né? Então, o gabarito dessa questão, a única que está fora do campo de atuação do ITCD é justamente a alternativa, a letra C de casa. Fechou? Vamos para outra? Então vamos para outra, tudão. Uma da CESP aqui, ó. Considere que Joaquina tenha adquirido por herança um imóvel localizado no estado de Roraima, que será destinado exclusivamente para a sua moradia, pois não possui outro imóvel. Neste caso, a operação de transferência do imóvel para Joaquina está isenta do ITCD, né? É isso, certo ou errado? Então, primeira coisa que eu quero falar aqui para você, vamos por capítulos, né? Começamos a nossa aula hoje falando de campo de incidência do imposto. Importantíssima primeira questão de qualquer prova de concurso de ITCD. Vamos falar sobre o campo de incidência. Sucessão legítima, sucessão hereditária, sucessão testamentária, sucessão por fideicomisso, sucessão por fato gerador causa-morte, fato gerador entre vivos que é a doação. Então, falamos de coisas interessantes aqui. Agora a gente vai entrar no campo de isenção. E a isenção do ITCD é muito importante. Artigo 76, se eu não me engano, do Código Tributário Estadual aqui de Roraima, deve ser conhecido por você para levarmos para a prova o conhecimento do nosso ITCD aqui no estado. Tá bom? Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver. Então vamos ver essa questão aqui. Está falando assim, ó. A dona Joaquina recebeu um imóvel e ela não possui outro para a sua moradia. A operação de transferência do imóvel para a dona Joaquina está isenta. Querido, só isso aqui, só porque ela a princípio recebeu um imóvel que ela não possui outro, não é uma condição exaustiva para a gente dizer assim, ó, não, tá certo, tá tudo aquilo para ela ser isenta já está disponível aí nessa situação. Dá para entender isso? Não é uma condição para a gente dizer que realmente é essa condição para ela se encontrar isenta naquela determinada situação. Então, cuidado na prova. Para a gente declarar que realmente acontece a isenção, a gente tem que ter as condições todas que estão previstas na nossa lei, né? Na nossa lei. Você lembra, então, ó, qual que é o artigo que trata a respeito dessa matéria? Volta lá na telinha para você ver. Então, ó, trouxe aqui para você o artigo 76 do Código Tributário Estadual, fala o seguinte, ó. São isentos do ITCD aqui em Roraima a doação a estado estrangeiro de imóvel que é exclusivamente, então está aqui uma condição dessa isenção, né? Destinado ao uso para sua missão diplomática ou consular. Então, doação de imóvel para missão diplomática ou missão consular vai estar amparada por isenção. 2. Os legados e doações feitos a ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ex-guardas territoriais do ex-território federal de Roraima, ou a seus filhos menores ou incapazes, veja, várias condições, né? Então, legado, então recebeu como legatário, doação, recebeu em vida, né? Feito a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, seja na Marinha, Exército Aeronáutico ou Marinha Mercante, ex-guardas territoriais do território federal de Roraima, seus filhos menores ou incapazes, quando o imóvel tiver sido comprovadamente adquirido para residência própria, desde que não possua outro imóvel, e a isenção ocorra uma única vez. Veja, se a dona Joaquina tivesse aqui como a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ela estaria dentro da isenção, porque basta ser um ex-combatente ou filho menor. Se ela fosse uma filha menor, se ela fosse uma filha incapaz, ela também estaria ampliada por essa isenção. Só que ela não está nesse caso, porque não é citado isso aqui para nós. Você entendeu? Cuidado, as isenções têm que ser avaliadas de acordo com a literalidade. É o que nós chamamos de uma condição gramatical, tá certo? Então temos que levar em consideração essa situação, ela é gramatical, ou seja, vale o que está escrito, senão não está isento. Volta na telinha. Senão não está abarcado pela isenção. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui com a nossa informação. O que mais que ele fala aqui para nós? Ó? A doação a funcionário público estadual
de imóvel para seu uso e de sua prole, desde que também não tenha outro. Poxa, professor Tudão, caramba, se então eu for um servidor estadual lá, eu estou bem na fita, porque eu vou ficar isento. Exatamente, meu querido. Né? Mas aí a dona Joaquina teria que estar nessa relação, né? E ela não está dentro dessa relação da isenção. Então a gente não pode acrescentar ela aqui como uma pessoa que está debaixo desta doação do inciso 3 do artigo 76. Qualquer benefício ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado e sua prole por mera liberalidade do empregador, desde que o donatário não possua outro imóvel. Então veja, outra situação também, né, que a princípio é colocada aqui como uma condicional, mas não tem nada a ver com a questão. Propriedade rural de área não superior a 60 hectares, essa é uma condição. Quando for adquirida em virtude de legado, herança ou doação por trabalhador rural que não possua outro imóvel urbano ou rural. Então também é uma outra situação interessante. Imóveis legados ou doados quando vinculados a programas habitacionais de promoção social ou desenvolvimento comunitário de âmbito federal, estadual ou municipal destinados a pessoas de baixa renda que comprovadamente não possuam outro imóvel. Olha só, imóveis legados ou doados, mas tem que ser de programas habitacionais, de promoção social e desenvolvimento comunitário de âmbito federal, estadual ou municipal. E a pessoa tem que ser de baixa renda. Ou seja, em diversas situações, a dona Joaquina poderia estar. Ser filha de um ex-pracinha lá da Segunda Guerra Mundial, né? Ser uma dessas pessoas, por exemplo, que tem baixa renda e que a princípio receberam uma casa, por exemplo, do CDHU, né, Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Quer dizer, várias são as possibilidades, mas nenhuma delas foi citada na questão. Por isso que o gabarito aqui da questão, se você voltar lá, você vai ter que colocar o gabarito da questão errado. Vamos só ler a última ali para fechar o balão ali naquela informação, olha lá. E finalmente o item 7, ó, é isento do ITCD a herança, o legado ou a doação que seja inferior a 50 unidades fiscais de referência do Estado de Roraima, o FER. A oferta de 2021, ou seja, para a sua prova, é R$ 401,97. 50 FER é 50 vezes R$ 401,97, ou seja, R$ 20.098,50. É isso aí, quer dizer, quem recebe de herança até R$ 20.000, aproximadamente R$ 20.000, estaria isento. Quem recebe de doação até R$ 20.000 estaria isento. Quem recebe o legado até R$ 20.000 estaria isento desse tributo. Fechou? Boa questão para cair em prova também. Você pensa que o avaliador não pensa nessas coisas, mas ele pensa, viu? E você pensa que o avaliador não pensa nessas coisas? Quem fez a prova aí da Cefaz Espírito Santo? Eu fiz quando ela saiu, né? Que eu fui corrigir para vocês. E o que aconteceu na prova da Cefaz Espírito Santo? Sabe o que aconteceu? Caiu isso aqui, ó, que eu vou mostrar para você, ó. A prova saiu ontem, a gente vai fazer uma questão muito próxima daquilo que caiu na prova para ver como é que as coisas se repetem, né, Tudão? Exatamente, as coisas se repetem. Veja lá, vai na telinha. Olha, Elias, domiciliado na cidade de Boa Vista, Roraima, faleceu em janeiro de 2016, deixando como herança apenas um pequeno imóvel urbano localizado no referido município, cujo valor venal nesse mesmo exercício, para fins de tributação do ITCD, era de R$ 60.000. Tendo deixado Elias 3 herdeiros, sendo a quota parte de cada um R$ 20.000, com base no Código Tributário Estadual, relativamente ao ITCD, a situação é tributada com aplicação da alíquota de 4%, tributada com aplicação da alíquota de 2%, tributada com aplicação de alíquota de 2% e de 4%, isenta, pois o quinhão de cada herdeiro não ultrapassa R$ 20.000, isenta, pois o único imóvel transmitido vale R$ 60.000. Interessante, Tudão. Então cai mesmo na prova, né? Caiu na prova da Cefaz Espírito Santo agora, e agora de novo cai numa prova, uma questão que a princípio eu teria que, por exemplo, saber o valor da oferta, né? Saiu a questão aí a respeito do camarada não saber a oferta de cor, e eu estou falando para você, a oferta é R$ 401 aqui nesse ano. Por quê, Tudão? Porque se a isenção é o recebimento abaixo de 50 ofertas, abaixo de 20 mil e poucos reais, ou seja, 20 mil estaria abaixo, essa transmissão causa morte, seja por herança ou por legado, estaria abatida ou isenta de tributação. Você entende? Como são 3 herdeiros, veja, eu não estou levando em consideração o bem total sendo transmitido, mas sim o quinhão que cada herdeiro vai receber. Porque é isso que é a herança dele.
A herança dele é 20 mil reais. Então ele está recebendo abaixo da faixa de isenção. Está isento. Tudão, eu não peguei esse negócio, cara. Eu ia me ferrar nessa questão. Pois é, ainda bem que a gente está junto aqui para a gente caminhar, meu querido. Então eu fiz essa questão justamente para a gente analisar esse artigo, analisar o que está previsto aqui no inciso número 7, e a herança, legado ou doação recebido pelo herdeiro ou pelo legatário ou pelo donatário, inferior a 50 fer, será isenta do imposto. Então, se é inferior a 20.098,50, está isento. Gabarito da questão, alternativa letra D de dado. Isenta, pois o quinhão de cada herdeiro não ultrapassa 20 mil reais. Fechou, pessoal? Saberia resolver essa questão? Olha aqui para mim. Galera, é uma questão muito mais comum do que você possa imaginar, tá? Não caiu só na Cefaz do Espírito Santo. Essa questão caiu na Cefaz Maranhão. São bancas distintas. Mas o pessoal gosta desse assunto. Eles conhecem esse assunto. Eles sabem que essa faixa de isenção é cobrada em prova. Então eles vão lá e cobram, botam mesmo na prova. Tá bom? Então fica firme aí para a gente poder matar esse tipo de questão. Vamos para outra? Vamos para outra, Tudão. Mete bronca aí, dá aí um sprint que eu quero ouvir o máximo de questões possível. Então vamos lá. Juan, vamos lá para o Juan. Juan, em espanhol, nunca se naturalizou cidadão brasileiro, embora tenha fixado domicílio unicamente na cidade de Fortaleza, Ceará, desde que chegou ao Brasil por volta dos anos 60. Em 2018, decidiu se desfazer de um imóvel rural de sua propriedade localizado no município de Boa Vista, em Roraima. Para tanto, procurou um tabelião amigo seu, titulado cartório da cidade de Teresina, Piauí. Nisso ele já botou a cidade onde esse Juan, que não é brasileiro, é espanhol, mas a cidade onde ele tem residência firme, lá Fortaleza. Já colocou o local onde está o imóvel, que é em Boa Vista, lá em Roraima. Já colocou o cartório onde ele vai fazer aí com seu amigo a procuração, a escritura pública, né? E aí ele pediu para lavrar uma escritura pública, né, feita lá na cidade de Teresina, no Piauí. E aí ele pediu o quê? Instituir a Álvaro como usufrutuário vitalício desse imóvel. Então ele está transferindo o usufruto vitalício do imóvel. Transmitindo também a nua propriedade do mesmo imóvel para Bernardo. Então ele pegou o usufruto para Álvaro, a nua propriedade, e transferiu para Bernardo. Doava a Carlos os bens móveis existentes nesse imóvel. Tanto o valor venal do usufruto instituído como da nua propriedade e também dos bens móveis transmitidos excedeu individualmente 60 salários mínimos vigentes no estado de Roraima na data das referidas transmissões, considerando os fatos acima enumerados e disposto no Código Tributário Estadual. E aí, galera, tem ITCD na jogada ou não tem? Há ITCD devido ao estado de Roraima relativamente à instituição do usufruto e à transmissão da nua propriedade. Há ITCD devido ao estado de Roraima porque Juan não é cidadão brasileiro. Tem a ver isso? Há ITCD devido ao estado de Roraima relativamente à instituição do usufruto, à transmissão da nova propriedade e à doação dos bens móveis. Bom, mas os bens móveis deveria ser o domicílio do doador, e o domicílio do doador é lá em Fortaleza, né? Não há ITCD devido ao estado de Roraima porque a escritura de doação foi passada em Teresina, Piauí, local então da ocorrência desse fato tirador. Não há ITCD devido ao estado de Roraima porque Juan é domiciliado em Fortaleza, Ceará. Interessante a questão, né? E ele embola e fica simples a gente matar através do quê? Da regra da doação ou da situação causa-morte para bens imóveis. O local onde o bem se situa, não tem uma fazenda lá em Roraima? É para onde é devido o nosso ITCD. Isso chama-se a competência estadual para tributar o ITCD, prevista lá no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal, e repete-se em questão. Às vezes eles criam aí, né, criou todo um revertério aqui para falar, né, mas no final das contas, quando institui o usufruto, transferiu o direito de usufruto para alguém, incidência do nosso ITCD. Transferiu a nua propriedade para outrem, incidência novamente do ITCD. Esses dois ITCDs são relativos a bem imóvel. Para onde é devido o tributo? Para o local, não do domicílio do doador, que é Fortaleza, nem o local do donatário, não. É para o local onde o bem está situado, é o que fala a Constituição Federal. É o que fala, inclusive, a nossa lei do imposto, o Código Tributário Estadual aqui de Roraima. Tudo bem? Então, na idade, é para Roraima. Agora, quanto aos bens móveis, a regra é, foram doados, domicílio do doador. Aí vai lá para o Ceará esse imposto. Tá certo? Então, gabarito dessa questão legal sobre competência, né? Mas esse bate-papo sempre cai na prova, galera. Sempre cai na prova esse bate-papo. É a letra A, né?
a ITCD, devido ao Estado de Roraima, relativamente à instituição do usufruto e à transmissão da nua propriedade. E só, não tem outra situação não. Tá bom, pessoal? Vamos levar para a prova? Fechou, Tudão, entendi aqui. E é muito bom fazer questãozinha aqui com você. Bom, agora a questão que vai gerar um cálculo. Olha aqui para mim. Estava analisando aqui, por exemplo, provas diversas de concursos anteriores e a gente vê que no IPVA e no ITCD, tomem cuidado com questões de cálculo. A CESP ainda não cobrou nas últimas duas provas, Cefaz Alagoas e Cefaz Ceará, mas cobrou antes na Cefaz lá do Rio Grande do Sul. Então, tomem cuidado com questões práticas de fazer, porque o cálculo não é difícil, o problema é a divisão dos bens, né? É você saber qual quinhão que vai para cada um. Porque às vezes ele pergunta assim, são tantos dos fatos geradores do ITCD? Já vi esse tipo de pergunta. Segunda pergunta que eu já vi, são tantos fatos geradores causa-morte e tantos fatos geradores por doação? É a segunda pergunta. Terceira pergunta que eu já vi também, é uma situação assim relacionada a calcule quanto de imposto é devido para o Estado. Essa é a terceira forma de pergunta. Quantos são os faturadores? Quantos deles são causa-morte, quantos são doações? E quanto de imposto tem para o Estado? São as três perguntas básicas a respeito de cálculos práticos do ITCD na prova. Vamos lá então? Vamos ver uma questãozinha dessas? Um exemplo para você? Então vamos pescar lá, ó. Em 2016, Cássio, domiciliado em Boa Vista, Roraima, faleceu, deixando sua esposa Adélia e 3 filhas, Cristina, Maria e Leia. O total dos bens comuns do casal montava a importância de R$ 3 milhões e 60 mil reais, de acordo com a legislação civil em vigor na data do óbito. E com o regime de casamento adotado pelo casal, caberia a Adélia apenas 50% desses bens comuns, a título de meação. Então a Adélia vai receber a sua meação, devendo os outros 50% serem divididos igualmente entre as 3 filhas, de modo que cada uma delas recebesse R$ 510 mil. Ocorre, todavia, que, feita a partilha, decidiu-se que a Adélia receberia bens no valor total de R$ 1.600.000. Então ela não recebeu somente a parte dela, recebeu um pouco mais. Cristina nada recebeu, pois renunciou pura e simplesmente ao quinhão que lhe caberia como herança, enquanto que Leia ficou com 1 milhão, em razão de Maria ter renunciado a parte de seus bens em favor da sua irmã Leia, que os aceitou de bom grado. O casal não possuía bens imóveis. Com base nessas afirmações, na disciplina estabelecida na lei estadual, acerca do ITCD, é correto afirmarmos que a incidência do ITCD devido a título de transmissão causa-mortes apenas sob a importância que coube a Maria na partilha, no importe de R$ 460 mil. A desistência pura e simples de Cristina a seu quinhão não descaracteriza a incidência do ITCD sobre ele, devido a título de transmissão causa-mortes. O ITCD devido por Adélia, a título de transmissão causa-mortes, incidirá sobre o montante de R$ 1.600.000, quantia que foi por ela recebida. A incidência do ITCD devido a título de doação sobre a importância recebida por Leia, no valor de R$ 235 mil. A incidência do ITCD devido a título de transmissão causa-morte sobre a importância de R$ 1 milhão recebida por Leia. Galera, para eu fazer essa questão se transformar numa questão padrão feita pela CESP, basta eu pegar uma das perguntas e tentar responder, né? Aqui na idade eu tenho uma excelente questão que tem 5 perguntas, tipo certo e errado. Tudo bem? Então, dentro desse pensamento, vamos pensar em certo e errado, né? Como que funcionaria isso aqui, Tudão? Porque, a princípio, eu tenho a herdeira, aliás, eu tenho 3 herdeiros, não é isso? A gente viu ali na questão, são o Cássio, e a gente está falando aqui que ele tem 3 filhos, então são 3 herdeiras, né? A Adélia, que a princípio não é herdeira, mas recebeu como doação uma parte de uma das filhas. Uma das filhas doou a sua parte para ela. Então ela é uma não herdeira, mas é donatária, né? Tem a princípio uma renúncia em favor do monte. Essa aqui não, que a princípio renunciou em favor do monte, não se fala em fato gerador. E depois, para finalizar, aí nós temos a situação onde houve, né, um quinhão A maior para uma das herdeiras. Provavelmente esse excesso de quinhão nós também temos fato gerador por doação. Então, na idade, tem várias coisas nesse exemplo aqui, nessa questão, que tornam ela um pouquinho mais trabalhosa, vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos responder cada uma das situações. A incidência do ITCD a título apenas na importância que coube a Maria na partilha, que é o 460 mil,
Vamos pensar o seguinte, ó, vamos dividir tudo aqui para você, olha lá. Cássio, então, é o decúbito, faleceu, deixou a esposa e 3 filhas. Adélia ficou com 50% dos bens comuns, 1.530.000. Mas Adélia recebeu 1.600.000. Houve, então, um excesso de meação, que é uma transmissão por doação. Qual que é o excesso de meação? 1.600.000 menos 1.530.000. 70.000 foi o que a princípio incidiu para ela por doação. Cristina renunciou pura e simplesmente, não há fato tirador do ITCD para ela. Sobre a parte disponível, que sobrou agora, temos agora somente 2 herdeiras, Leia e Maria. Quinhão de cada uma seria os 1.530.000 que sobraram, dividido por 2, 765.000. Leia ficou com 1 milhão, ou seja, Leia ficou com excesso de quinhão, 1 milhão menos 765.000, ou seja, 235.000 reais. Incide o ITCD, neste caso, sobre esses 235.000 por doação, né? Chegamos na resposta, inclusive, né? Porque a resposta da letra D é justamente isso. Sobre 235.000 incide que a Leia recebeu o ITCD como doação. Beleza. Maria ficou com o restante, né? Então ela ficou com 3.060.000 menos 1.600.000 que é a meação dela, menos 1 milhão que foi que a Leia ficou, os 460.000 restantes. Nesse caso, sobre esses 460.000, incidiria o ITCD causa-morte para Maria, né? Então, aqui o que acontece? Cada uma das situações. Primeira pergunta, veja lá, primeira pergunta. A incidência do ITCD a título de transmissão causa-morte apenas sobre a importância que coube a Maria na partida no importe de 460.000? Não é só sobre essa incidência. Tem a incidência... a incidência do ITCD a título de transmissão causa-morte apenas sobre a importância que coube a Maria na partilha? Não. Também a transmissão que aconteceu, né? Quanto ao excesso de quinhão, a princípio aqui, né? A Leia ficou com 1 milhão aqui, ó. Tem 1 milhão para ela aqui, ó. E esse 1 milhão já é também causa-morte. Então a primeira alternativa está errada, né? Nós tivemos aqui ITCD causa-morte tanto para a Leia quanto para a Maria e ITCD doação para a Leia, Maria e Adélia. Então tem erro aqui na alternativa. Letra B. A desistência pura e simples de Cristina a seu quinhão não descaracteriza a incidência de ITCD sobre ele? Veja, a renúncia pura e simples, ou renúncia também conhecida como abdicativa, não é fato gerador do ITCD. É uma não incidência do imposto. Então vamos falar de novo. Renúncia pura e simples ou renúncia abdicativa é uma não incidência. Então nem acontece o fato gerador do tributo, neste caso. Tá certo? Não entendi tudo não. Então é uma situação complicada aqui, né? O ITCD devido por Adélia, a título de transmissão causa-morte, incidirá sobre o montante de 1.600.000? Não, os 1.600.000 não tem incidência, porque uma parte boa disso aí é o que seria a meação. E sobre a meação não incide o imposto. O excesso de meação que tem incidência, né? São 70.000 reais. Então a letra C está fora. Letra D. A incidência do ITCD é devido a título de doação sobre a importância recebida por Leia, de 235.000. Verdadeira a questão. Então, o certo aqui seria a letra D de dado. A incidência do ITCD devido sobre a transmissão causa-morte sobre a importância de 1 milhão recebida por Leia, né? Então ele está falando aqui, ó, enquanto que Leia ficou com 1 milhão, né? Recebido a título de... Tome cuidado, porque são 2 fatos geradores. Leia ficou com 1 milhão, incide ITCD causa-morte, mas Leia também ficou com excesso de quinhão, que é os 235.000, que incide o ITCD doação. Então, aqui não é só o ITCD sobre a causa-morte, mas sim 2 ITCDs que nós temos aqui que a Leia recebeu, né? Que é referente ao montante recebido pela Leia. Então, na verdade, nós temos aqui uma questão que cobra, né, o cálculo de qual é o quinhão para as partes. E muitas vezes, desculpa, eu vou falar assim para você com toda a sinceridade, muitas vezes você vai se deparar com questão prática para resolver esse tipo de assunto em prova, tá bom? Perdão, não só em prova, também na parte prática, no dia a dia lá da fiscalização, quem resolve esse tipo de cálculo é o auditor fiscal da Receita do Estado, ou seja, você. Professor, mas como que eu vou resolver um negócio se eu nem entendo ainda o negócio? Pois é, você vai estudar, vai fazer curso lá dentro, tem perfil, o cara vai olhar para você, você tem cara de que é bom de ITCD, vai lá,
ser o chefe do setor. Daqui a pouco você já é chefe do setor, já está respondendo todo mundo lá. Tudo bem? Os advogados todos confiam em você, né? A Secretaria da Fazenda confia em você, o juiz confia em você, o procurador do Estado manda para você calcular e confia na tua conta. Então todo mundo confia em você, está na hora de você confiar em você, tá bom? Simples assim. Vamos embora? Vamos continuar, galera. Tem que dar uma risada aqui para poder você, a princípio, entrar no clima, né, de aprender cada vez mais a respeito do ITCD. Olha só que interessante essa questão que reúne os tributos estaduais aqui de Roraima. As alíquotas do ICMS, do IPVA e do ITCD do Estado de Roraima se classificam de acordo com a doutrina pátria em seletiva em razão da essencialidade do produto sobre o ICMS, seletiva em relação ao tipo do veículo em relação ao IPVA e proporcional em relação ao ITCD. Por que esta situação estaria errada na letra A? A seletividade em relação à essencialidade é facultativa ao ICMS, mas não deixaria a questão errada. Seletividade em função do tipo do veículo também existe. No caso, essa diferenciação de alíquotas para alguns autores é conhecida como seletividade no caso do IPVA. Então também existiria. Mas nós não temos essa relação efetiva de ser exatamente desta forma, né? Então essa situação aqui provavelmente, ó, seletividade em relação à essencialidade do produto poderia ser, seletividade em razão do tipo de veículo, que essa diferenciação para alguns autores poderia ser, proporcional em relação ao ITCD, essa é a única que está totalmente correta. Vamos ver se a gente tem uma outra alternativa que está melhor. Seletiva em razão ao destino da mercadoria ou do serviço, isso é até vedado, né? Essa seletividade em razão do destino da mercadoria ou do serviço relativamente ao ICMS. Seletiva em relação ao IPVA, essa seletividade existe, né, no IPVA. Proporcional em relação ao ITCD. Na verdade, essa seletividade em relação ao destino da mercadoria ou do serviço, ela existe justamente por exceção no caso das alíquotas diferenciadas quando saem de Roraima, né? Sai de Roraima, a alíquota é 12%, mas quando vem de outro estado para Roraima, a alíquota pode ser 12% ou pode ser 7%, ou seja, nós temos exceção a esse tipo de seletividade em razão do destino da mercadoria ou origem, justamente por causa das alíquotas interestaduais quanto ao ICMS. Então essa aqui também caberia aqui a gente poder dizer que está certo. Qual que é o gabarito oficial dessa questão, Tudão? Veja lá, letra C, progressiva em relação ao ICMS, não temos essa progressividade. Progressiva em relação ao IPVA, não temos. Regressiva em relação ao ITCD, a gente poderia até falar de uma regressividade porque a nossa alíquota é fixa. Então, quem realmente... todos são tributados, né, de acordo com essa alíquota fixa. Regressiva em relação ao ICMS, alguns estados, né, alguns doutrinadores falam que a nossa tributação do ICMS ela é regressiva. Regressiva quanto ao IPVA, proporcional em relação ao ITCD, né? PVA não falaríamos de regressividade, proporcional em relação ao ITCD é a única que está correta aqui. Progressiva em relação ao ICMS está errada, seletiva em razão do tipo de combustível está errada no caso do IPVA, seletiva em razão da situação ou valor do bem. Então as letras D e E, C, D e E estão totalmente erradas. O gabarito oficial desta questão, né, que foi uma questão de concurso recente, é justamente a situação relacionada ao que nós chamamos, né, a letra B de bola. Então o gabarito oficial aqui foi a letra B. É claro que a gente tem que analisar para o nosso estado. Então, seletivo em razão do destino da mercadoria ou do serviço, é interessante que aqui, né, saindo de Roraima, né, destino da mercadoria ou do serviço, a alíquota vai, mesmo que seja interestadual, vai ser sempre 12%. A gente não tem essa seletividade, porque Roraima está na regra, né? Relativamente ao ICMS, né, seletivo em relação ao IPVA, seletividade em razão ao tipo de veículo e à utilização que o veículo vai ter, proporcional em relação ao ITCD, né? Para o nosso estado, eu creio que ficaria melhor, né, a questão ao gabarito alternativo à letra A. O que vocês acham? Para o nosso estado, eu acho que a melhor alternativa seria a letra A, seletiva em razão da essencialidade do produto, relativamente ao ICMS, né, porque existe essa seletividade no nosso estado. Seletiva em razão do tipo de veículo, nós temos essa seletividade, porque nós temos a alíquota de IPVA diferente para um caminhão, diferente para uma moto, diferente para um carro de passeio e proporcionalidade em relação ao ITCD. Eu acho que o gabarito melhor para o nosso estado seria essa alternativa e a letra A, né? Então a gente guarda essa informação.
Tá bom, pessoal? Vamos então para um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Vai lá rapidinho, daqui a pouco nós voltamos com mais ITCD e PVA na veia. Até mais! Vamos voltar, galera? Vamos lá? E aí, pessoal, firme no propósito aí? Professor Tudão, eu tô muito doido aí para que essa prova chegue logo. Querido, tá chegando a hora, né? Mais uma prova, mais um certame tão importante aí. Eu espero que você esteja se preparando, espero que você esteja com paciência, com calma, né? A gente vai ter um excelente resultado nessa prova. Basta você, a princípio, ficar calmo, né? Conseguir passar para a prova aquilo que você já estudou. Tá tudo aí dentro da cachola, tem que só levar para a prova, tá bom? Bom, vamos lá. Continuar com questões. A gente fez uma questãozinha aí, até com uma classificação meio que doutrinária, né? Seletividade de alíquota, né? Alguns autores consideram a alíquota do nosso IPVA como uma alíquota seletiva. Essa diferenciação não seria nada mais, nada menos do que uma seletividade. Mas é doutrinária, seria uma questão mais doutrinária. Mas às vezes as nossas provas elas têm umas questões doutrinárias, então não vou ficar fugindo de questões meio estranhas às vezes aos seus olhos, mas que tem caído em prova, tá bom? Veja essa outra questão agora, ó. Segundo a lei estadual, avalie em quais das situações abaixo haverá incidência do ITCD, sendo este devido para o estado de Roraima. Jonas reside na França, resolve doar um de seus quadros, uma peça avaliada em R$200 mil, que está sob os cuidados de uma casa de artes de Juiz de Fora, ao seu irmão Tiago, que reside em Boa Vista. Então eu quero saber o que é devido para Roraima, tá bom? Segunda situação, Durval, que mora na Normandia, Roraima, doou por meio de uma escritura pública um direito relativo ao imóvel situado em Porto Velho, Rondônia, para o seu filho Carlos, que vive em Brasília, Distrito Federal. Fernando, que mora nos Estados Unidos, fez uma doação em dinheiro no valor de $50 mil para o neto Gabriel, que é residente na capital roraimense. O dinheiro foi entregue em espécie ainda nos Estados Unidos, enquanto Gabriel passava férias com a família. Jair, residente em Boa Vista, Roraima, decide ceder a título não oneroso parte dos direitos autorais de um de seus livros a Jonas, que mora em Curitiba, né? Então, o que acontece aqui? Em quais situações é devido imposto para o estado de Roraima? Jair, residente, por exemplo, em Boa Vista, decide ceder a título não oneroso, ou seja, a título gratuito, parte dos direitos autorais de seus livros. Então, ele está cedendo. Então, é uma cessão de direitos, é uma doação. E ele, o domicílio do doador, é lá em Boa Vista, Roraima. Então, o item 4 aqui é uma das hipóteses que incide imposto para Roraima. Porque o domicílio do doador, quando o bem é móvel, é para onde é devido o tributo. O Fernando, por exemplo, mora nos Estados Unidos. Então, o doador agora está nos Estados Unidos. Fez uma doação de dinheiro de $50 mil, né, para o neto Gabriel, que reside em Boa Vista. Então, o neto, que é o donatário, reside aqui no Brasil. E o bem é móvel, é dinheiro, é um bem móvel. O dinheiro foi entregue em espécie ainda no Zelva, quando o Gabriel passava férias com a família. Imagina a gente ver o pessoal pagando ITCD sobre esse dinheiro. Pois é, mas é devido para Roraima, domicílio do donatário, né? Então, por causa de quê? Presença de lei estadual para isso. Então, o item 3 e o item 4 seriam devidos para Roraima. Durval agora mora em Normandia. Doou por meio de uma escritura pública um direito relativo ao imóvel, só que o imóvel é situado em Rondônia, Porto Velho. O filho reside em Brasília. Não importa aqui o domicílio do doador, que é Normandia em Roraima, não importa o domicílio do donatário, que é Brasília, Distrito Federal, mas o local onde se encontra o imóvel, que é Rondônia. Então, o item 2, por exemplo, está fora do campo de incidência para Roraima, né? E Jonas, residente na França, resolve doar um de seus quadros, peça avaliada em R$200 mil, que está sob o cuidado de uma casa de artes de Juiz de Fora, ao seu irmão Tiago, que reside em Boa Vista, Roraima. E aí, essa doação de um bem móvel, onde o doador se encontra lá fora, para onde é devido efetivamente esse tributo, né? Então, a gente, para resolver esse tipo de questão, vamos pensar sempre em verdadeiro ou falso aqui, né? Como se fosse uma questão aqui da nossa CESP, né? Então, a gente para onde deveríamos tributar essas situações? Então, no caso do item 3 e 4, né, a gente já sabe que é devido para Roraima, e no caso do item 1, né, a casa de bens onde o bem se encontra está em Minas Gerais, né? Só que a princípio, quer dizer, então o bem está no Brasil,
diferentemente do bem que a princípio foi recebido aqui na citação do item 3, que o bem estava nos Estados Unidos. Mas para onde é devido o tributo quando o domicílio do doador está fora do país e o bem é um bem móvel, no caso aqui é uma obra de arte. O tributo é devido para o local onde se encontra o domicílio do donatário, né? É o que fala o nosso Código Tributário Estadual. Deixa eu falar uma coisa importante a respeito desse assunto que mudou recentemente, eu não sei se você está sabendo. O Supremo Tribunal Federal declarou, né, recentemente, com repercussão geral, de que não vai poder mais ser tributada situações que falta a lei complementar decidir a respeito da matéria. Então isso é muito recente, recentíssimo, não vai ser matéria da sua prova agora. Mas você que sabe mais um pouco, você que está assistindo nossa aula ao vivo aqui, eu ainda não falei sobre isso em sala de aula, né? Saiba que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo de que na falta da lei complementar não vai caber aos estados decidir essa situação, porque eles não teriam aquela competência toda para poder atribuir cada um dos elementos para poder fazer essa incidência de uma determinada doação, uma situação causa-morte, onde o inventário se deu no exterior, onde o bem se encontra no exterior, ou o donatário tem residência no exterior. Então, tudo aquilo que a gente estuda, e a competência suplementar dos estados, artigo 24 e parágrafos da Constituição Federal, tudo aquilo que faz com que os estados, a princípio, se baseiem para poder fazer, através das suas leis estaduais, a tributação do jeito que eles querem, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é mais válido juridicamente. Então, provavelmente, em breve, olha o que eu vou falar para você, caiu a caneta aqui, os estados vão fazer essa lei complementar. Agora eles estão apertados para fazer a lei complementar. Tá certo? Mas para esse momento, 1, 3 e 4 são fatos geradores do tributo para Roraima, segundo a nossa lei do imposto. Então o gabarito da questão seria a alternativa à letra E de elefante. Tá bom? Na sucessão causa-morte tem arrolamento de bens extrajudicial, ou seja, tem arrolamento judicial, que é feito dentro de um processo judicial, e tem o arrolamento extrajudicial, cujos bens de decúbito são decididos os seus fins fora do juízo, porque os, a princípio, herdeiros entraram em comum acordo. Então, eles fazem isso perante um cartório. Por isso que ele fala, por escritura pública, lavrado em tabelionato de notas, da cidade de Boa Vista, Roraima. Foro do domicílio do autor da herança. A transmissão objeto desse arrolamento referente a bem um imóvel situado no município de Goiânia, Goiás, sujeita-se ao ITCD, cuja competência será, então, apesar da escritura ter sido feita em Roraima, o nosso herdeiro, quando receber aquele imóvel lá de Goiânia, Goiás, vai ter que pagar o ITCD para o local onde se situa o bem imóvel, ou seja, o ITCD para o estado de Goiás. A alternativa à letra B de bola. Tá bom? Sempre caindo na prova, né? Questão a respeito de competência, e sempre uma pergunta, outra, tentando fazer você de alguma forma sonhar aí com as situações, mas não tira o foco. Informações eu estou passando aqui para você importantes, treinando com você através de questões, porque eu sei da necessidade da gente conhecer essa informação para levar para a prova. Olha essa outra questão, ó. Essa questão é muito simplória, mas cai na prova, cai na prova, cai na prova. Quem é contribuinte, quem é responsável pelo ITCD aqui no estado? Quem é contribuinte do ITCD conforme a nossa lei estadual? Transmitente, doador, cedente, herdeiro, tabelião, tutor, inventariante, fiduciário, donatário, herdeiro, legatário, cessionário, inventariante, legatário, doador. Então a regra geral é o seguinte aqui no nosso estado. Vamos guardar? É o ário, aquele que tem terminação em ário, que é o fiduciário, o fideicomissário, o legatário, o donatário, o cessionário, todo aquele que recebe o bem. Então a máxima do direito tributário, que é quem compra, compra ativo mais passivo, ou quem recebe em doação, recebe o ativo, mas recebe a dívida também para pagar. Então você não vai cobrar daquele que está transmitindo, mas sim daquele que está recebendo. Ele recebe o bem, mas recebe a dívida de pagamento do ITCD sobre o bem. Fechou? Mas para isso acontecer, Tudão, eu preciso entender que é o ário. Então a resposta aqui vai ser o ário, legatário, cessionário, donatário, fiduciário, fideicomissário. Então o ário é que deve pagar o tributo. Otário, ário é que deve pagar o tributo. Você entendeu? Guarda isso para você poder levar para a prova. Aqui, né, na Cefaz Roraima, quem é o ário paga o ITCD. Vamos para a resposta agora? Como é que vai ficar mais simples? Ó, transmitente, tem ário? Não. Doador, tem ário? Não. Cedente, tem ário? Não. Na verdade, esses três primeiros aí são todos responsáveis. Herdeiro, tem ário? Não tem, mas ele é um contribuinte, porque está recebendo a herança.
Tabelião, tem nada a ver com a história, responsável. Tutor, pode ser responsabilizado pelo tutelado, responsável. Inventariante, pode ser responsável pelo espólio, responsável. Fiduciário, esse é contribuinte. Donatário, esse também é contribuinte. Chegamos na resposta, letra D de dado, herdeiro, é contribuinte. Legatário, é contribuinte. Cessionário, é contribuinte. Tudo bem? Inventariante, responsável. Legatário, contribuinte. Doador, responsável tributário. Então, gabarito aqui da questão, alternativa letra D. Lembra que eu falei para você no comecinho aí da aula de hoje que a gente ia fazer algumas questões, mas justamente para a gente poder levar você a ter um entendimento aí de guardar uma parte da matéria importante? Então, mesmo que ela seja mais fácil, é bom para guardar a matéria, né? Vamos ver como é que você já guardou? Vamos ver essa outra questão. Caiu na Cefaz Roraima? Perdão, Cefaz Rondônia. Em relação aos contribuintes e aos responsáveis pelo pagamento do ITCD, de acordo com a lei estadual, assinale a alternativa correta. É contribuinte o doador na doação? Falso. É solidariamente responsável o legatário na transmissão causa-morte? Ele não é responsável, ele é contribuinte, o legatário. Falso. É contribuinte o herdeiro na transmissão causa-morte? Verdadeiro. Gabarito da questão. Você vê que tem várias questões que ele só quer saber a diferença entre ser contribuinte e ser responsável. Tudo bem? É pessoalmente responsável as empresas, as instituições financeiras, bancos, e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na transmissão de bens e créditos e respectivos direitos e ações. Veja, esses aqui não são pessoalmente responsáveis, podem ser responsáveis, né, solidários pela prática de atos aqui, relacionados a ações. Então, essa responsabilidade não necessariamente é pessoal, como está descrito aqui. E a letra E, solidariamente responsável, qualquer pessoa, somente física, mas pode ser jurídica também, que detém a posse do bem transmitido na forma desta lei. Então, gabarito aqui da questão, alternativa totalmente correta, a letra C. Mas sempre pensando nessa situação, né? Eles sempre gostam de cobrar de vocês o quê? Sobre os sujeitos passivos, a diferença entre os contribuintes e os responsáveis, de querendo enrolar você. E toma cuidado, que no meio de uma frase lá, o cara vai falar que um determinado contribuinte, como legatário, é um responsável tributário solidário. Quer dizer, não tem nada a ver. Ele é contribuinte do imposto, porque ele é um ário. Fechou? Não vai errar isso aí, meu querido, pelo amor de Deus. É coisa simples, mas cai na prova, eles gostam disso aí. Não tem de onde tirar muita questão. Deixa eu falar uma coisa para você, cai a caneta aqui. Não tem de onde tirar muita questão de TCD não, cara. A lei tem 30 artigos. Você vai ler os 30 artigos, cai 4 questões na prova. Excelente custo-benefício. Pelo amor de Deus, estuda esse TCD aí. Vamos detonar. Vê essa aula mais vezes aí depois. Vamos detonar, vamos partir para cima. Baita custo-benefício. Vai botar você para dentro. Lá vai virar fiscal. Você não gosta muito de TCD porque tem negócio de morto. Para com isso, rapaz. Vai estudar, meu. Letra A. Eu vi estou brincando assim com você, mas eu vi uma colega que a princípio falou que não gostava de ser fiscal, nem de pensar em ser fiscal do TCD, porque ela ia ter que ver os atestados de óbito do povo, saber por que ele morreu em acidente de carro, não sei o quê. Eu falei para ela, calma, para com isso, a gente não fica fiscalizando isso não. A gente só fica, né? A gente não lê todo o testamento lá, a gente não lê as coisas, não, a gente só lê aquilo que é a partilha de bens. Aí vai na capítulo da partilha de bens e só isso. Tá bom? Fica tranquilo. Vai na telinha, né? Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto... Então veja lá. Então vamos ver qual que está errada. Na lavratura da escritura, dos casos de inventário e partilha deverão ser apresentados, dentre outros, os seguintes documentos, né? Certidão de óbito do autor da herança, RG e CPF das partes do autor da herança, certidões de registro civil comprobatórias do vínculo de parentesco dos herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados, certidão e registro de imóveis de propriedade de ônus atualizado. Então, quando você vai fazer uma escritura de inventário e partilha, veja, ele vai pedir isso tudo para você, tá bom? Então, todos esses itens aí, inclusive para você verificar se você é herdeiro ou não, inclusive para verificar se o decúdios tinha bens imóveis ou não, tudo isso aí vai ser solicitado, tá bom? O recolhimento do ITCD no estado de Roraima deve ser antecedente à lavratura da escritura. Isso aqui é uma grande verdade, quer dizer, eu não vou poder exigir a escritura na minha mão se eu não fizer o pagamento prévio do ITCD. Por quê? Porque o tabelião de notas que vai fazer a minha escritura ele só é o responsável tributário solidário a mim se eu não pagar o ITCD. Imagina se ele não vai fiscalizar você. Imagina ele pagando o tributo em vez de você.
O Estado indo para cima dele porque ele não cobrou o tributo de você? Você acha que ele vai passar isso adiante? Claro que não vai. Ele vai chegar lá, paga esse negócio aqui, ó. Se você não pagar, não lava a escritura, simples assim. Então é uma ótima forma, se você tem interesse na escritura, tem interesse em receber os bens, você vai pagar o tributo previamente. Tudo bem? É o que eu falo para você, né? O tabelião é um grande cobrador do nosso ITCD. Agora veja essa questãozinha aqui indecente, olha lá. Será que você sabia essa? Concorrendo à herança um irmão bilateral, eles herdarão em partes iguais aos unilaterais. O que é um irmão bilateral? O que é um irmão unilateral? Irmão bilateral é que é irmão de pai e mãe. Você entende? Pai e mãe são o mesmo. Irmão unilateral é aquele irmão só do pai. Pai então teve uma família, teve filhos. Teve outra família, também teve filhos. Os irmãos que são formados da primeira família e da segunda família, entre eles são unilaterais. Só tem em comum o pai. Pois é, lá no Código Civil Brasileiro, a herança desses irmãos unilaterais é menor que a dos bilaterais. Você sabia disso? Não sabe? Não tinha ideia disso. Direito sucessório. Então, é aí que está o erro da questão. Veja lá. A incorreta alternativa letra C, por força do disposto nos artigos 1841 e 1842 do Código Civil. Vamos saber, ó. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes, os bilaterais, os unilaterais deste, né, o mais próximo, os unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles herdar. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Então, quer dizer, se você tiver um irmão bilateral em relação a um irmão unilateral, o bilateral receberá duas vezes. O unilateral receberá uma vez. Ou o bilateral receberá a sua parte e o unilateral vai receber metade daquilo que ele herdar. Você entendeu? Professor Tudão, isso aqui seria uma baita pegadinha para a prova. Pois é, mas o nível da turma aqui também é um nível mais exigente, né? Um nível mais top. Então é para você mesmo que a gente tem que fazer esse tipo de questão. Tá bom? Se cair na prova, professor, eu vou fazer um recurso. Você vai poder fazer vários recursos, queridos, mas com certeza o pessoal vai mandar adiante a questão como se você já tivesse que, a princípio, conhecer o direito sucessório para poder falar de TCD. Tudo bem? Tudão, você me assusta, Tudão. Não, eu não assusto não, é só uma vontade aí de te ajudar mais um pouco. Olha lá. Agora tem mais um dado aqui, ó, letra D de dado. Para a lavratura de uma escritura pública de imóvel rural, além das exigências previstas no artigo 215 do Código Civil e da Lei 7.433 de 85, é a necessária, então está falando de imóveis rurais, a apresentação do CECIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, onde consta o código, a denominação e a localização do imóvel, o nome e a nacionalidade do detentor, ou seja, todas as informações possíveis a respeito do bem imóvel dado pelo CECIR, que é um cadastro importantíssimo, que está relacionado inclusive à cobrança do ITR. Né? O CECIR ele é a prévia da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Quem estuda a lei federal a respeito, a 9393/96 a respeito do ITR, vai conhecer a existência do CECIR. Tudão, um monte de informações novas aí para mim, tá bom, leva para a prova essa aí também, porque aumentando o nível de questões, aumentando também o nível aí do aluno para a nossa prova. Bom, olha essa outra aqui também. Será que você conhecia esse título? A sucessão causa-morte pode dar-se a título universal e a título singular, caracterizando a primeira pela transmissão do patrimônio ou cota-parte do patrimônio do defunto e a segunda pela transferência de algum ou alguns bens determinados. Se legítima, apenas a título universal. Se testamentária, apenas a título singular. Apenas a título universal? Apenas a título singular, porque a lei exige a partilha de bens entre os herdeiros. A título singular ou a título universal, caracterizando-se a primeira pela transmissão de cota-parte do patrimônio do defunto e a segunda pela transmissão de certa generalidade de coisa ou cota-parte concreta de bens. Tudão, você pode me explicar isso? Claro. Doutrina, doutrina, doutrina. Mas pode cair na nossa prova. A sucessão causa-morte vai ser feita em caráter singular, como ele fala aqui, ou em caráter universal. Caráter universal, todos os bens são transmitidos. Caráter singular, uma parte dos bens pode ser transmitida para determinados herdeiros. Então, o caráter universal é a transmissão da titularidade dos bens.
E o caráter singular é a transmissão de uma parte dos bens, normalmente levada em consideração quanto ao testamento. O testador, né, que é o de cujus, quando ele deixou como ato de vontade o testamento, ele já vai falar, eu quero que isso aqui seja transmitido para ele, isso aqui seja transmitido para ele, entendeu? Então é nesse sentido que ele está querendo dizer aqui para nós. Então, na idade, vamos agora para as alternativas para você poder entender se o gabarito é a letra A, vamos para B. Se legítima apenas a título universal, quer dizer, só é possível passar a sucessão legítima a título universal e a testamentária só é possível passar a título singular. Será que eu não posso passar tudo por testamento? Queridos, tem uma pergunta que eu te faço. Se não houver herdeiros necessários, ou a pessoa não tem herdeiros, ela não pode testar tudo para um amigo? Isso não seria uma sucessão a título universal? E não seria por testamento? Quer dizer, eu não posso testar tudo para alguém? Se eu não tiver herdeiros, posso. Então essa letra B aí está fora por causa disso. Tá certo? Porque eu posso testar tudo. Então essa testamentária apenas a título singular é falsa. Apenas a título universal, ou seja, eu só posso fazer a minha transmissão a título universal? Falso. Apenas a título singular? Falso também. Então a letra A é o gabarito, a título universal e a título singular. Caracterizando a primeira pela transmissão do patrimônio ou cota parte do patrimônio do defunto. E a segunda pela transferência de algum ou alguns bens determinados. Tudo bem? Então fica uma e outra aqui. Gabarito letra A. Bom, no estado de Roraima, quanto a essa ideia, tem-se que não incide sobre a renúncia pura e simples de legados. Então, quando o legatário ia receber um legado, ou seja, ele não faz parte dos herdeiros necessários, mas alguma coisa lhe é transmitida por herança, por testamento, então a sucessão testamentária, ele recebe um legado, mas ele não quer, renunciou. A renúncia pura e simples, ela tem que ser expressa. Ou seja, ou o camarada vai lá no cartório e faz uma escritura dizendo eu renuncio o bem, não vai ter incidência do imposto. Ou ele vai dentro do processo judicial e se manifesta, eu renuncio o bem, não vai ter incidência no imposto. Então a renúncia pura e simples, abdicativa, para abdicar de todo direito, para não haver transmissão, ela tem que ser expressa. Não existe renúncia tácita à herança. Tudo bem? E é um ato unilateral, porque a própria pessoa que faz, ninguém mais faz por ela. Eu não quero nada. Pronto, acabou. Ninguém vai poder te obrigar a receber uma coisa que você não quer receber. Agora, aquela história de quem cala consente é que serve também. Se o cara se calar, ele vai receber. Mesmo que depois ele não queira, ele não fez uma renúncia expressa. Então, para nós, quem cala consente, ele recebe o bem. Tudo bem? Tudão. Então, a letra A é o gabarito. É isenta a transmissão por doação de bem imóvel de pessoas de baixa renda. Está faltando alguma coisa aqui, né? Está faltando falar que aquele imóvel é referente ao CDHU, né? Então, quase está certo aqui, né, Tudão? Quase está certo. Faltou um pouco. Não incide sobre a doação com encargo. O que é doação com encargo, Tudão? Então, a pessoa recebe uma fazenda com um encargo, ou seja, uma obrigação que acompanha a fazenda. Você vai receber a fazenda e vai ter que criar lá um aras. É um baita do encargo. Quanto que custa para fazer um aras? Pois é, mas essa doação com encargo é como se não existisse o encargo. Vai incidir, interceder da mesma forma. Não se torna onerosa por causa disso. Ela para nós ainda é uma doação gratuita, só que tem um encargo. Tá certo? Entendi. Existe um grande questionamento a respeito disso que eu falei para você, mas é bom que você guarde para a prova. Doação com encargo é como se encargo não existisse e nós temos a doação sendo transmitida e cobrada naturalmente. Outra situação, ele fala aqui, ó. Nas transmissões causa-morte, não concordando a fazenda com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, ela requererá de imediato uma avaliação judicial. Calma lá, não é a fazenda que requer a avaliação judicial, pelo contrário, a fazenda faz a avaliação administrativa. O juiz confia na avaliação administrativa da fazenda. Você, fiscal da fazenda do estado de Roraima, com perfil, vai ser o cara que vai fazer as continhas lá e vai ter que bater tudo lá. Você entendeu? Todo mundo confia em você. Então não é a fazenda pedindo avaliação judicial. Muitas vezes o próprio contribuinte, para, a princípio, contrafazer a avaliação feita pela administração pública, ele, contribuinte, é que solicita a perícia para o juiz. E aí a avaliação judicial vai ser solicitada pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, pelos herdeiros, no caso. Tá certo? E a letra D, o valor da base de cálculo nas transmissões causa-morte será aquele existente na abertura do inventário ou rolamento. Então, o valor da base de cálculo, meus queridos, vai ser aquele que a princípio é atribuído na data do fato gerador, né?
Fato gerador do imposto, se for lá na abertura da sucessão, é na morte do decújo. Então, não tem nada a ver com essa situação aqui. Então, gabarito aqui da questão, alternativa letra A. Tudo bem, pessoal? Então, a gente está tratando a respeito de questões importantes aqui, a respeito do nosso ITCD.